A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, né? Meus amados, vamos ler aqui uma passagem da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 5 e diante, que fala assim, ó. Já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama, e o açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amados irmãos, eu quero falar aqui sobre essa palavra, meus irmãos, porque assim, muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por cada problema na nossa vida, por cada dificuldade, né? E o nosso Deus, ele nos ama tanto, meus irmãos, de uma forma que ele também nos corrige, porque não tem amor sem correção, meus irmãos. Assim como nós temos os nossos filhos, né? Muitas vezes, para nós não ver nossos filhos cair, para nós não ver nossos filhos se machucar, a gente, que é pai, que é mãe, vai dar uma disciplina, porque muitas vezes a gente fala, né? Aí o filho não quer obedecer, aí você vai uma disciplina, né? Você disciplina, para quê? Para livrar o teu filho do mau caminho, né? Até da morte, porque tem crianças, meus irmãos, que vai cometer algo que eles podem até adoecer, cair, né? E a gente, como pai, não quer ver os filhos morrer, adoecer, né? E do mesmo jeito é Deus, meus irmãos. E o que eu quero trazer aqui para os irmãos é o que eu tenho aprendido através dessa palavra. Porque por muitas vezes, meus irmãos, agora não, né? Mas assim, no começo da minha caminhada com Cristo, eu não queria aceitar a disciplina, não. Eu não queria não, meus irmãos. Eu queria levar a vida. Né? Eu queria, assim... pra mim era a minha lei, sabe? Eu queria estar nos caminhos de Deus, mas fazendo as minhas coisas, né? Fazendo do meu jeito, andando da minha forma, do meu jeito, né? Meus irmãos, aqui tá ventando bastante, por isso vocês estão ouvindo uma zoadinha, né? Do plástico aqui, é por conta do vento, tá? Então, meus irmãos, eu passei um bom tempo da minha vida no começo, né? Da minha conversão com Cristo. Eu não queria, não. Eu não queria, assim, se Deus viesse me repreender, porque, assim, Deus, ele tem várias formas de nos repreender. Às vezes, ele usa uma pessoa, ele pode falar conosco, a gente pode, através da palavra dele, né? E aí, meus irmãos, o nosso Deus, ele nos ama tanto que ele nos exorta para nos livrar, né? Para nos livrar do pecado, para nos livrar de algo, sabe? Porque a palavra de Deus fala aqui, ó. A palavra de Deus fala, né? A palavra do Senhor, ela é bem correta, né? Ela é bem, porque fala assim, ó. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Então, meus irmãos, se tiver alguma pessoa, né, que é sem correção, ele é bastardo, ele não é filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus, ele recebe tanto a palavra como ele recebe a correção. Ele recebe tanto o amor, né, de Deus, como ele também recebe a repreensão, meus irmãos. Porque às vezes a gente
comete pecados que a gente pensa que não é pecado. Às vezes a gente faz coisas que não é certo. E se Deus não usar a repreensão para nos repreender daquilo que estamos fazendo, a gente pode até perder a salvação. Porque a gente vai viver no erro, vai viver no pecado, não vai ter quem corrige, a gente não vai aceitar qualquer repreensão. Aí nós chega o tempo da morte, a pessoa morre e não vai pro céu. Por quê? Porque no céu a porta é estreita. A porta é estreita, né? Nós temos que ser filhos obedientes, como a palavra de Deus manda, aceitando a repreensão, aceitando a disciplina, como os filhos amados, como filhos obedientes. É agradecer a Deus, meus irmãos, no tempo da bonança, no tempo da fartura, e agradecer a Deus também no tempo que não tiver. No tempo que não tiver, né? Nós temos que ser fiel no pouco e no muito, né? E essa palavra me chamou muita atenção. Aí aqui no verso 10 fala assim, ó, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus irmãos, nenhuma correção, que nem aqui está falando, né? Porque a verdade, toda a correção no presente, ela não parece ser um gozo, a não ser de tristeza, mas na frente ela vai produzir o quê? Ela vai produzir um fruto pacífico, né? Como assim, meus irmãos? Jesus, né, no tempo que ele estava no deserto sendo tentado pelo diabo, né? O Senhor, Deus, permitiu que o filho dele passasse por aquilo também, por aquela provação, né? A gente pensa que é fácil as coisas, né? A gente lê, não é fácil assim as coisas. Jesus, ele teve 40 dias no deserto, né? 40 dias e 40 noites, passando fome, passando sede, né? Jejuando, buscando a face de Deus. E nenhum desses dias eu creio que não foi fácil. E Deus pôs ele à prova, meus irmãos. Deus nunca deixou de amar o filho dele por isso. Mas Deus amou tanto ele que ele teve que provar para muitas vezes Deus nos prova para elevar a nossa fé mais e mais, porque não tem como. Como que nós vamos acrescentar a nossa fé se nós não elevar se nós não passar por uma provação? Como, meus irmãos? Como que Deus vai acrescentar a nossa fé sem antes nós passar por uma prova? Então, meus irmãos, Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Ele é o maior exemplo de fé, de obediência, de temência a Deus. O nosso Pai, o nosso Deus, né? Jesus, ele é a maior prova. Ele é a maior prova. A maior prova, o maior exemplo. O maior exemplo que nós temos que ter é o de Jesus, que passou no deserto, ele sofreu, ele foi tentado, meus irmãos. E aqui, qualquer coisa que nós passa, a gente já murmura, a gente já reclama. Senhor, por que eu tô passando por isso? Senhor, por que isso tá acontecendo? Eu digo isso, meus irmãos, porque eu já passei por tanta coisa nessa vida e muitas vezes, por falta de conhecimento, eu murmurei tanto, sabe, meus irmãos? É por isso que eu tô passando essa palavra, essa experiência para os irmãos, para quando cada um de nós passar por uma prova, por uma repreensão, vamos dar glória. Porque se Deus está nos repreendendo, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, é porque Ele está contemplando a nossa vida. Então vamos dar glória, meus irmãos. Vamos dar glória ao Senhor Jesus, tá? Eu não sou perfeita não, meus irmãos, tá? Eu tô aqui lutando também para subir. Eu tô aqui aprendendo juntamente com os irmãos. O que eu já aprendi, eu passo. O que eu já aprendi, o que eu tô aprendendo, eu tô passando para quê?
para as poucas experiências que eu tenho de vida com meu Deus, eu passar para vocês, para que juntos nós possamos passar juntos, tá? E meus amados irmãos, eu quero dar um recado para os irmãos. Você que quer participar da live da campanha de oração, vai ser 7 dias de campanha, né? Vai ser 6 dias, porque a gente teve, né, à meia-noite, e com a irmã Lu Santos, tá, meus irmãos? Eu vou deixar o link aí na descrição, aí nos comentários abaixo. Os irmãos que quiser, a gente vai entrar 12h45, não, perdão, amados, vai ser às 11h45 da noite. A gente vai entrar às 11h45 da noite, tá bom? Para entrar, para a gente participar da campanha de oração. Que Deus abençoe a todos os irmãos, tá bom?